Olá mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Que bom a gente estar aqui novamente, falando aqui um pouco da palavra e dando sequência ao nosso Conhecendo o Evangelho. Você que está acompanhando aí, hoje esse vídeo começamos aqui o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, a nossa leitura, e a gente já fez a leitura já do livro de Mateus, e como você já sabe, você que já está me acompanhando aqui nessa leitura dos evangelhos, é um projeto em que eu quero motivar você, ajudar você a ler. Eu leio com você aqui. Cada vídeo a gente lê alguns capítulos em cada vídeo e ao final a gente faz uma reflexão para que a gente possa ter a nossa cabeça, a nossa mente aberta nessa questão de conhecer o Evangelho. Então, conhecendo o Evangelho tem esse propósito principal, para motivar você, para chamar a sua atenção, para que a gente possa ler juntos e conhecer, de fato, o que Jesus nos apresenta nesses ensinamentos que ele nos expõe e que estão aí registrados nos Evangelhos. Hoje a gente vai começar a ler Marcos. Nós vamos ler aqui capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Capítulo 1, 2 e 3 do livro de Marcos. Você aí vai acessa aí também o nosso portal, convido você a acessar o nosso portal. O link está aí na descrição do vídeo, não só do portal do nosso Ministério Ainda Há Tempo, mas também nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, onde você vai poder aí ter acesso a conteúdos exclusivos, textos para que você possa ler. Também tem os meus livros que você pode baixar no formato PDF, totalmente gratuito, tá? E tem, claro, tem o link do Pix, que você pode também fazer uma oferta. Você baixa o conteúdo, é de graça, tá? É de graça, tá bom? Você não paga para baixar aí os livros, não. Mas se você puder e quiser, e se o Espírito Santo de Deus tocar no teu coração, você achar que você faça uma oferta, não tem valor, não tem isso, você pode fazer a sua oferta, que vai ser muito bem-vindo, vai ser importante para que a gente continue aqui a manter esse trabalho, né? Esse ministério que nos ajuda bastante. Todo valor é bem-vindo e nos ajuda a estar aqui cobrindo os custos. E é importante que, se você puder e quiser, você puder nos ajudar, será muito bem-vindo. Que Deus permaneça te abençoando, te fortalecendo e, o mais importante de tudo, te dando o discernimento. Importante isso, para que você não caia. Antes de a gente começar, fazer um breve comentário acerca do que está acontecendo nesses últimos dias, no nosso cenário, não no cenário apenas do nosso país, mas no mundo todo, de uma forma geral, e que movimentações geopolíticas, na política internacional, nos acende a luz de alerta de que estamos caminhando sim para vamos dizer assim, o início das dores. Estamos nesse início de dores. Então é importante que você, que é discípulo de Jesus, você compreenda isso, tenha consciência disso, e que você busque viver aquilo que Jesus nos ensina como
para nós que somos discípulos e que nos achamos nessa condição de discípulos, nós possamos viver de forma prática os seus ensinamentos. As coisas estão caminhando, a questão do passaporte vacinal, os direitos do cidadão, isso tudo é um laboratório, é um ensaio do que está por vir de um governo mundial. É um ensaio. E a igreja do Senhor Jesus, o que eu falo igreja, não estou falando de prédio, nem denominação, não estou falando disso. As pessoas que seguem a Jesus verdadeiramente, que se encontram nessa condição de servo, de discípulo de Jesus, tem que abrir os olhos, porque vai chegar o momento em que teremos de tomar decisões, nos posicionarmos, porque é nesse período é que vai, de fato, dizer quem é quem. A palavra nos alerta que muitos apostatarão da fé, vão largar de mão. Só quem vai ficar, de fato, quem vai permanecer, que vai estar, vão ser aqueles que, de fato, são discípulos. Serão aqueles que a Bíblia chama de que perseverar, os que vão perseverar até o final. E o final pode ser um final total, fim da história, desfecho, e o final pessoal, que é quando a gente desce a sepultura, porque o final pode chegar para uns e para outros em tempos diferentes, de formas diferentes. Devemos entender isso, ter essa maturidade. O fim pode ser, para mim, o fim pode ser hoje, pode ser amanhã. O final pode se resumir a isso, mas para outros não. Então, de uma forma geral, perseverar até o final começa a partir do final da minha vida aqui nesta terra. Eu tenho que perseverar. E vai ser importante isso, porque é nessa perseverança é que vai se revelar, vai se identificar aqueles que verdadeiramente são discípulos de Jesus Cristo, aqueles que o adoram, que adoram a Deus em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. São esses, em sua plenitude de ser e na sinceridade em seus atos públicos ou no oculto, quando estão sozinhos. Então é importante isso, né? Parar de bobagem. Se preparar para isso. Vamos fazer a nossa leitura. Está em Marcos capítulo 1, 2 e 3. Já deve ter dado tempo de você aí ter pego a tua Bíblia e a gente fazer essa leitura juntos. Vamos lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Toda a região da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João andava vestido de pelos de camelo, trazia um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desamarrar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, na Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele.
Então ouviu-se esta voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto, onde esteve por 40 dias. E foi tentado por Satanás. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando as redes, o seguiram. Passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após Jesus. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, começou a ensinar. Maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os mestres da lei. Estava na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual exclamou: Ah, que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo sacudiu violentamente e, clamando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem até aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Logo, correu a fama por toda a província da Galiléia. Saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama e com febre, e logo lhe falaram dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela os servia. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Toda a cidade se ajuntou à porta, e Jesus curou muitos doentes, de diversas enfermidades. Também expulsou muitos demônios, porém não permitia que eles falassem, porque o conheciam. Levantando-se de manhã muito cedo, quando ainda estava escuro, saiu de casa, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no Simão e os que com ele estavam. Achando, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Foi para isso que eu vim. Pelo que foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe de joelhos, dizia: Se quiseres, bem podes purificar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou nele e lhe disse: Quero ser limpo. Tendo ele dito isso, a lepra desapareceu e o homem ficou limpo. Advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Tendo, porém, ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente em qualquer cidade, mas se conservava fora, em lugares desertos, e de todas as partes vinham pessoas a ele. Capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e o povo soube que ele estava em casa.
Logo, se ajuntou tanta gente junto à porta, cabiam e eles lhe anunciavam a palavra. Vieram a ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo buraco, baixaram o leito em que estava o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei que raciocinavam em seu íntimo: Por que profere esta blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam entre si, lhes disse: Por que pensais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Jesus tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o tinham seguido. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram-no comer com os cobradores de impostos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Foram e lhe perguntaram: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Respondeu-lhes Jesus: Podem os convidados para o casamento jejuar enquanto está com ele o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. O tempo, porém, virá, em que lhes será tirado o noivo, e naquele dia jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho. Se o fizer, o remendo novo rompe o velho, e o rasgo fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo rompe os odres, e estraga-se tanto o vinho como os odres. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Sendo sábado, passando ele pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. Os fariseus lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Ele, porém, lhes disse: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abitar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Capítulo 3. Outra vez, entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Estavam observando-o para ver se curava no sábado para o acusarem.
disse Jesus ao homem que tinha a mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles se calaram. Irado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente triste pela dureza do coração deles, disse ao homem: estenda a tua mão. Ele a estendeu, e a mão foi-lhes restaurada completamente. Tendo saído, os fariseus conspiravam com os herodianos contra Jesus, procurando ver como o matariam. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas Jesus fazia, vinha ter com ele. Então disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimissem. Pois tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos sofriam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os advertia muito para que não manifestassem quem ele era. Jesus subiu a um monte e chamou os que ele quis, os quais vieram a ele. Nomeou 12 para que estivessem com ele. Os enviasse a pregar e tivesse o poder de expulsar demônios. São estes os 12 que designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote, que o traiu. Então Jesus entrou numa casa, reuniu outra vez a multidão, de modo que nem conseguiam comer. Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, pois diziam: está fora de si. Os mestres da lei que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Assim, Jesus, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir entre si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Chegou o seu fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não o amarrar. Só então saqueará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados e toda sorte de blasfêmias serão perdoados aos filhos dos homens. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno pecado. Jesus disse isso porque alguns afirmavam: está possesso de espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora mandaram-no chamar. A multidão estava assentada ao redor dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Ele lhes perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Bom, a gente está lendo aqui
É muito bom a gente ler a palavra e ir conhecendo. Porque nesses registros que estão aqui, contidos aqui nos livros do Evangelho, nós estamos vendo aqui a conduta de Jesus, a forma que Jesus olha para as pessoas, a forma com que Jesus trata das coisas e das situações cotidianas e, consequentemente, a forma com que Jesus se relaciona com o Pai, um Deus, o Deus Pai. E eu venho falando aqui isso desde o começo aqui de nossa leitura, aqui no Conhecendo o Evangelho, e em outras mensagens também, sempre trazendo chamando a atenção a esse cuidado, a essa forma com qual Jesus trata dessas coisas. E em nenhum momento Jesus, ele quer ali, houve a intenção de Jesus de se criar qualquer conjunto burocrático, qualquer conjunto de regras que apontasse para uma religião ou a criação de uma religião. O que Jesus nos chama a atenção é justamente de como a questão, como vemos o mundo que nos cerca. Como nos relacionamos nesse mundo? Com o próximo, com as outras pessoas, na questão social, no trato gerencial, como tratamos, como conduzimos, como administramos as questões materiais e a sua importância, e desse posicionamento diante de Deus, onde nós compreendemos a nossa condição diante de Deus. A nossa condição diante de Deus, eu sempre falo isso aqui, quem já me acompanha há mais tempo, eu falo, a nossa condição diante de Deus é uma condição de pecador. Nós somos pecadores, somos falhos. Nós precisamos da graça, precisamos do perdão de Deus, que está contido nesta graça. E esse perdão, essa graça, o alcance é possibilitado através de Jesus Cristo. É aceitando Jesus. E aceitar Jesus, eu volto a repetir aqui, aceitar Jesus é aceitar o modo de ver o mundo de Jesus Cristo, é aceitar os valores que Jesus Cristo tem, aquilo que Jesus Cristo considera importante, de fato. E nessa percepção, trazer isto de forma prática, evidente, na nossa forma de viver continuamente, nos nossos relacionamentos com as pessoas, com as coisas e com Deus. Jesus, quando você lê, você constata que Jesus, a forma que Jesus viveu, nos mostrando como devemos viver, a forma que Jesus viveu
se transformou numa ameaça. Os fariseus, os mestres da lei, viam Jesus como uma ameaça, porque os religiosos, a religião da época, os religiosos da época, eles queriam, desejavam o controle sobre as pessoas, o poder, porque a religião é isso, a religião é controle na vida das pessoas. Os religiosos entendem que nessa condução dentro de uma religião, eles detêm o domínio, o comando da vida das pessoas. E as pessoas são controladas. Seguem cegamente por falta de conhecimento, por falta de esclarecimento, porque são negligentes na busca desse conhecimento e seguem essas doutrinas malucas, essas religiões de homens, que a religião ela é criação dos homens, não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver com Deus. O que acontece é que os religiosos daquela época são os mesmos religiosos dos dias de hoje. São os mesmos. O desejo pelo poder, pela grana, pelo domínio na vida das pessoas, ainda é o mesmo. Permanecem sendo os mesmos fariseus. Os fariseus eram religiosos. Eram os religiosos. Eram quem conduzia o povo. Através dos seus ensinamentos, através das suas doutrinas, eles impunham. Ele dizia o que você podia fazer, o que você não podia fazer, o que você podia comer e não comer. Como se vestir, como não se vestir. Eles ditavam, controlavam. E nos dias de hoje é a mesma coisa. São os mesmos. Eles não mudaram. Permanecem sendo os mesmos. E se utilizam da questão. A questão emocional, ela é uma arma poderosíssima, porque mexe com o psique, mexe com isso aqui. E quando você controla isto aqui, você controla tudo. E esses religiosos dos dias de hoje sabem disso. E as pessoas são facilmente controladas porque desconhecem a palavra. Os religiosos, estou falando aqui, não é 100% não, pastores, padres, o que for, eles conhecem e sabem, mas uma parte muito importante não quer que as pessoas conheçam. Era assim na Igreja Católica. Na Igreja Católica, as pessoas, o povo não tinha acesso às escrituras. Tudo era lido no latim. Depois que veio a reforma protestante, aí foi que isso começou a ser modificado. Mas até ali, as pessoas não tinham acesso às escrituras, não sabiam. Diziam amém sem saber do que se tratava. E tinham as suas vidas controladas pela igreja. Depois da reforma protestante, que foi muito importante, pela questão, no princípio logo do acesso,
a essa informação, acesso às escrituras, começou a se traduzir. Esse momento foi importante porque deu a condição às pessoas a conhecer de Cristo, a ler e a refletir, que é muito importante você ler e refletir sobre o que você leu. Isso é importante, é fundamental. As pessoas começaram a ter esse acesso, mas ao mesmo tempo a praga continuou, no sentido de que esses novos religiosos, eles se utilizaram para abrir outras igrejas, com outras doutrinas, com outros pensamentos teológicos, filosóficos, ideológicos até. E que todos eles estavam longe, estão longe do que Cristo ensina em sua palavra. Todos eles permanecem longe, porque partem do princípio de controle. Partem do princípio de extorsão, extorquir as pessoas, impondo um verdadeiro terrorismo psicológico. Se você não der aqui, Deus vai cobrar, vai vir um devorador. E outras coisas anunciam maldições sobre a vida das pessoas, através de suas doutrinas malucas, perversas, heréticas, desconsiderando o que Jesus nos ensina aqui. Desconsiderando. E esse é o mal. Esse é o grande mal. Porque ao invés de utilizar a palavra, a verdade, para que as pessoas sejam libertas, esta mesma palavra ela é utilizada de forma que aprisiona essas pessoas numa prisão psicológica. Lembra que eu falei aqui no começo? Do psique. E aí essa prisão é pior do que uma prisão física, com grades. Porque a prisão física com grades, você almeja ou alimenta a esperança de liberdade, ao qual essa prisão do psique, a psicológica, é a mente presa. O que acontece aqui? A vítima desse tipo de prisão, desse aprisionamento, ela acha que é livre. Deu para você entender aqui? Acha que é livre. E nessa falsa liberdade, ela está aprisionada. Ela faz aquilo que lhe é mandado. E o prejuízo maior, como se já não bastasse, é o mais grave de todos, é que essas pessoas correm o risco de caminharem para o engano. E aí o resultado é triste. O resultado é muita dor, um ranger de dentes. Imagine você chegar num destino que você acha que seria esse destino e se decepcionar. Ao invés de paz, ao invés de vamos dizer assim, salvação, o que aguarda é uma condenação. É aquilo que Jesus fala, nem entra e nem deixa ninguém entrar. São guias cegos. O guia cego, guias cegos conduzindo cegos. O resultado é que ambos caem no buraco. E eu, como discípulo de Jesus, assim como você que está aí me ouvindo,
devemos observar as Escrituras, em especial aqui nesse momento que estamos lendo o Evangelho. Eu aconselho você a ler o Evangelho. Leia aqui comigo, acompanhe aqui, mas leia também por conta própria. E depois, quando você pegar o próximo vídeo, aí você lê novamente comigo. E aí, ao final, a gente faz uma reflexão desse tipo aqui, para que a gente possa ver, entender, tirar lições, para que a gente possa colocar em prática, de fato, em nossas vidas e ter uma vida liberta, verdadeiramente livre, livre em Cristo Jesus, sendo livre em Jesus Cristo, onde temos a consciência, a mente, que nos proporciona enxergar como Cristo enxerga, como Cristo propõe que nós enxergamos, a quem nós viemos a enxergar. É isso aqui. Acompanha. O próximo vídeo a gente vai ler, vai continuar a sequência aqui dos capítulos. Hoje nós lemos o capítulo 1, 2 e 3 do Evangelho de Marcos. Que Deus abençoe, que Deus abra o teu entendimento, te dê discernimento espiritual para que você leia, compreenda e, o mais importante de tudo, que você viva, busque viver. Não é fácil, é difícil, mas é possível porque Jesus está conosco. Onde Jesus agora habita em mim, habita dentro de mim. Jesus está aqui. Jesus não está em templo, Jesus não está em lugares, Jesus não está em objetos. Jesus está vivo dentro de mim, no meu coração, no seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.